Olá, como estão? Hoje eu vim aqui para falar no Escafandrista Filosófico a respeito dos atos adequados sociais, que é uma das traduções que eu dei na minha tese de doutorado no estoicismo, para um termo grego do Hierocles, que é um filósofo estoico do século II da nossa era, que tem um tratado escrito sobre os atos adequados. E na tese eu coloco que eles são atos adequados sociais, dou essa ênfase a respeito do social. E eu trago esse assunto hoje porque o meu grande amigo e colega e parceiro de pesquisa no estoicismo, no grupo de estoicismo no Brasil, o Diogo da Luz, mandou para mim um link de uma reportagem que saiu na internet sobre a ressaca social, porque parece que ninguém mais vai com a cara de ninguém. Ele mandou isso e disse: olha, exatamente esse artigo fala hoje aquilo que nós escrevemos numa revista, um artigo em 2020, sobre os katekonta, que é esse termo grego, que traduzimos por atos adequados sociais. Então, os catecontas estoicos na pandemia. Escrevemos esse artigo para uma revista em 2020, e aí o Diogo me mandou esse link, dizendo exatamente o que nós escrevemos 2 anos atrás. Essa reportagem está falando. E então eu queria tentar aqui, fiz um roteirinho, deixa eu pegar aqui para ser um pouco mais coerente, para não ficar falando, divagando muito aqui sobre isso, porque o assunto sempre é muito vasto, sobre o que os estoicos, ou a minha interpretação e também a do Diogo, posso falar por ele um pouco, nesse sentido, porque fizemos o artigo juntos, né? O que para nós é atos adequados sociais a partir do estoicismo e a partir, fundamentalmente, desse filósofo Hierocles, né, do estoicismo, novo estoicismo lá, romano, no século II da nossa era. Muito bem. Os atos adequados sociais, a partir de Hierocles, é o contato social entre pessoas diferentes, tanto de afetividade, quanto de pensamento, quanto de ação social. Então, é o contato com pessoas diferentes da que somos nas nossas particularidades, nas nossas idiosincrasias. Isso se dava normalmente na Grécia, na Ágora. Ali se encontravam diferentes pessoas com diferentes papéis sociais, pensamentos, ações, atividades. E esses atos adequados sociais, eles devem ser realizados, vou falar o que seria isso, né, mais adiante, mas eles devem ser realizados independente dos papéis sociais que nós temos, e sejam eles os papéis sociais adquiridos ou naturais. O que é um papel social natural? Pai, mãe, filho, filha, né? Irmão, irmã. E qual é o papel social adquirido? Os outros que vamos adquirindo no decorrer da vida. Seu senador, carpinteiro, filósofo, guerreiro, mercador, que seja. Então, a partir deles, é que nós devemos desenvolver os nossos atos adequados sociais. Para compreender um pouco melhor o que é um ato adequado social, vale a pena a gente pensar no que é seu contrário. O contrário de um ato adequado social é um ato idiota. Mas idiota, idios em grego, quer dizer próprio, particular, separado, distinto. Um idiota é aquele que vive separado, de forma distinta, própria, mas separado, destino próprio, separado do quê? Da comunidade, da koiné. E a koiné é exatamente o contrário, é o horizonte onde os atos adequados sociais devem acontecer. É o comum. Koiné é o comum, é o social.
é a união com outros. O idiota é aquele que pensa que pode viver separado, distinto do social, seja ele que tamanho for esse social, do comum, ok? E vejam bem, a filosofia estoica, ela é koiné, ela é comunitária e não idiota. Por isso que não podemos jamais fundamentar uma ética individualista em cima do estoicismo. Uma ética individualista é uma ética idiota no sentido grego. Ela, de alguma forma, é uma forma de enxergar o ser humano separado, distinto, particular, não misturado com o comum, com o social. Jamais, seriamente, pode ser feito uma justificativa de uma ética individualista a partir de uma ética estoica, ou do estoicismo no geral. Eu estou falando de Hércules, nós podemos pegar o estoicismo antigo a partir de Zenão, 300 anos de Cristo. Então, o estoicismo, se for levado a sério, não pode ser justificativa por uma ética idiota, individual, separada, distinta. Portanto, não pode também ser uma justificação para uma meritocracia, ainda mais uma meritocracia individual e muito menos também social, porque essa é uma fantasia. Meritocracia enquanto justiça social é uma fábula. Não existe, mas esse é outro assunto. Bom, mas então tá. Então, a ética estoica dos atos adequados sociais, ela se separa do idiota, do particular, do distinto. Ela é koiné, ela é comum, ela é comunitária, ela é social. As ações adequadas sociais, né, elas estão dentro desse horizonte do koiné, do comum, mas de uma forma ampla. Não somente a minha sociedade particular, né, meus amigos, minha tribo, e nem só a minha cidade, mas seria uma ação adequada social em âmbito mundial, entre aspas, o que os estoicos chamariam de cosmopolita. E o modelo para esse pensamento de ações adequadas sociais, o próprio Hierocles dá, que é o modelo dos círculos concêntricos. Entre ele coloca o primeiro círculo como um indivíduo, a si mesmo, é o primeiro círculo mais próximo de si mesmo, e a partir disso ele vai colocando círculos cada vez mais amplos, né? E que perfazem círculos concêntricos que deveriam eticamente esse indivíduo atingir com suas ações adequadas sociais esses outros círculos, mesmo que não façam parte do seu próximo. Por exemplo, né? Então, ele vai começar aqui com um círculo menor, o nosso círculo pessoal, né? Em qualquer papel social que tenhamos, o nosso círculo pessoal, individual. E a partir dele, o, o próximo círculo é o círculo das pessoas próximas de forma natural. Irmãos, irmãs, pai, mãe. Depois um outro círculo, os parentes, um pouco mais distantes, mas nossos parentes. Depois um outro círculo, que seriam as pessoas da nossa própria cidade, depois um outro círculo, as pessoas do nosso próprio país, depois de outros países, até que o círculo final seria o círculo da humanidade inteira. Portanto, nossas ações adequadas sociais eticamente deveriam ter uma ressonância cosmopolita, e não apenas dentro do meu cosmos, do meu espaço social do qual eu estou inserido. Então, os atos adequados sociais é diferente de tribos, que tem concordância com aquilo que já penso, já realizo, já gosto, já procuro. As tribos, que Mafezoli fala no seu livro, seria uma forma mitigada
de atos adequados sociais, porque eles não teriam ressonância cosmopolita. Eles parariam dentro do círculo da tribo da qual é o meu horizonte que eu estou inserido. Cada um faria o mesmo. Então, não faria essa união de círculos, essa relação de círculos não teria uma relação cosmopolita. Okay? Então, os atos adequados sociais deveriam expandir para essas tribos e a gente deveria abrir os nossos círculos para a entrada e a comunhão e a interação com círculos diferentes daqueles que nós nascemos e nos papéis sociais, tanto naturais quanto adquiridos. Não é à toa que no livro Altruísmo, Manual do Altruísmo Eficaz, do Peter Singer, né, um grande filósofo que foi conhecido pelo utilitarismo, defensor do utilitarismo, um grande defensor da ética dos animais, mas ele tem um outro projeto que, para ele, inclusive, é o mais importante, que pouca gente fala, que é o projeto do altruísmo eficaz, um projeto social humanitário a partir do utilitarismo filosófico. E é um grande projeto, vale a pena procurarem, né, e se interarem a partir dos grandes projetos mundiais e parceiros mundiais para questões da fome, da sede, das questões financeiras da África e outras em outros países do mundo, na qual, a partir desse altruísmo eficaz, o Peter Singer ele une parceiros e propaga isso através desse projeto Altruísmo Eficaz. É muito, muito interessante, eu faço parte dele como um pesquisador e atuo em alguns projetos que eu consigo. Mas o interessante aqui é que, para justificar esse movimento mundial que ele faz parte, né, o Peter Singer, esse altruísmo eficaz, no manual do altruísmo eficaz, ele menciona aqui o W.H. Leakey, que é um historiador, ensaísta e teórico político irlandês. E ele cita esse cara aqui para justificar esse trabalho cosmopolita mundial de ajuda humanitária. E ele cita aqui o Leakey, diz assim o Leakey. Não, ele falando sobre o Leakey. Ele descreveu os interesses humanos como um círculo em expansão, que começa com o indivíduo, depois abrange a família, e logo o círculo inclui primeiro uma classe, depois uma nação, e depois uma coligação de nações, em seguida toda a humanidade, e finalmente a sua influência é sentida nas relações do homem com o mundo animal. Obviamente que penso que Leakey conhece os círculos concêntricos de Héracles. Então, ele faz aqui uma imagem muito parecida. Acredito que o Peter Singer usou o Leakey como fundamentação do altruísmo eficaz, porque ele fala no final sobre o mundo animal, qual é uma grande defesa do Peter Singer, né? A ética animal, e na qual a filosofia grega antiga realmente não coloca os animais dentro da ética. Okay? Mas do resto tudo já foi falado por Hierocles. Cícero também fala a respeito disso, dos nossos papéis sociais e como eles devem expandir para assimilar e se deixar entrar também outros círculos que não os nossos. Então, esse cosmopolitismo, essa interação social comunitária é fundamental na ética histórica. Né? E aqui, para justificar hoje, na nossa contemporaneidade, uma ética utilitarista humanitária, Peter Singer traz a mesma imagem, só que a partir de uma outra citação de um outro autor. E o que nós falamos, escrevemos, eu e o Diogo da Luz, meu amigo e parceiro de pesquisa no estoicismo, nesse artigo, nessa revista? Que a pandemia, fechando a nossa interação social direta com as pessoas,
mitigou, né? Deixou de forma muito estreita a capacidade de nós termos ações adequadas, sociais, abrangentes, pensando no estoicismo. Eles ficaram exprimidos, quase que desapareceram em um horizonte de interação social que não tinha mais uma relação direta com as pessoas diferentes das nossas. E a pandemia propiciou, aí sim, uma interação tribal, como a Fezoli coloca no livro dele. Porque na pandemia nós nos conectamos apenas àquelas coisas que nos interessavam. Fizemos cursos que nos interessavam, adicionamos pessoas, grupos, cursos, formações, naquilo que nos era interessante, e fechamos a nossa bolha. Fizemos uma tribo epistemológica, uma tribo afetiva, e deixamos de fora toda a interação social, tanto cognitiva, quanto de interação social mesmo, né? Entre as pessoas. Acabou a ágora, acabou o espaço onde nós encontraríamos ali pessoas diferentes, que teríamos que realmente ter que aperfeiçoar o nosso caráter para lidar com o diferente, para lidar com a interação, para lidar com aquilo que não é idiota, que não está dentro daquilo que me é próprio. Então, nós chegamos à conclusão de que não tem como desenvolvermos atos adequados sociais num ambiente que circunda, que fecha as nossas interações sociais diretas e cognitivas. Seria uma aberração, né, para os estoicos, para Hierocles, pensar em construir, aperfeiçoar o nosso caráter fora da interação social ampla e abrangente, com pessoas, situações completamente diferentes da que estamos acostumados ou queremos, né, interagir. E é por isso que a justiça sempre foi uma virtude muito importante, Sêneca, Cícero, para os estoicos. Pois ela é uma virtude social, construída no contato e nas interações sociais. Então, hoje, parece que tentando sair dessa bolha cognitiva, afetiva, que restringiu as nossas ações adequadas sociais apenas aos, aos, aos círculos que nos interessam, as pessoas hoje estão com dificuldade novamente de fazer interações com os diferentes. Um bom sintoma disso é o trânsito. Muitas pessoas que voltaram a dirigir logo após a pandemia acharam o trânsito muito mais agressivo, né? O trânsito é uma das interações sociais mais diretas que temos. Pegamos um carro e saímos por aí dirigindo com outras pessoas que não temos a mínima ideia quem são, que também têm as suas próprias pensamentos e objetivos ali, indo para outros lugares, e ali, muitas vezes, se configura a dificuldade da interação social. Eu, que ando de bicicleta pela cidade, vejo a dificuldade de andar fora de ciclovias, muito perigoso, né? Era antes, mas parece, eu ando muito de Uber, os Ubers então falam bastante sobre a nova agressividade no trânsito, sobre a diferença que eles viram no trânsito. E se considerarmos ainda esse momento histórico de polarização política, mais ainda fica difícil os atos adequados sociais, ainda mais se a interação for apenas não tem o problema de ser assim, mas apenas por via de mídias sociais ou de grupos fechados na internet, né? Fica cada vez mais complicado. Então,
Parece que para termos atos adequados sociais, temos que ter como fundamento o pensamento cosmopolita, um pensamento amplo e abrangente de uma ética comunitária. E na interação com o social, forçarmos o nosso caráter, nossa personalidade moral, a ser aberta às diferenças. E isso, ao mesmo tempo, fortalece o cosmopolitismo e as ações adequadas sociais. É uma engrenagem de recursiva. Preciso antecipadamente prejuízos, preconcepções, das quais eu me considere dentro de um espectro amplo e cosmopolita, e lá, quando eu estiver na interação dos atos adequados sociais, que são atos, eles precisam ser efetivados na sociedade, isso fortalecer minhas justificativas para que eu continue agindo dessa maneira, mesmo aquelas que venham contra as minhas justificativas. Então, parece que isso tudo está na ética histórica. Somos comuns, somos sociais por natureza. Mas não só sociais por natureza, como falou Aristóteles, uma comunidade mais restrita, que é a de Aristóteles, mas nos estoicos somos sociais e comuns por natureza, mas esse comum de forma abrangente, comunitária, humanitária. Defender uma ética humanitária, como Peter Singer está fazendo, a partir do estoicismo, o estoicismo é um prato cheio para quem quer defender a humanidade, valores humanitários, valores sociais. Jamais é uma corrupção do estoicismo querer defender uma ética individualista, uma meritocracia individualista a partir do estoicismo. Ou essa pessoa peca por ignorância, por não saber, ou ela é mal intencionada. Realmente, não, ignorância ativa, não quero saber, ou ignorância por ignorância, me falaram que era assim, não sabia que não era, entrei nessa, então, por favor, leia mais e saia dessa. Ou então, a pessoa sabe, mas é mal intencionada, para querer defender com estoicismo uma ética individualista ou meritocrática, ou do líder ou do herói isolado, idiota, no sentido grego. Agora, Peter Singer poderia ter usado o estoicismo, parte dele, ou fundamentalmente todo ele, qualquer autor do estoicismo, ele poderia ter usado para defender o seu projeto do altruísmo eficaz, que é um grande projeto humanitário, comunitário, da qual o estoicismo poderia sim estar ali com as ações adequadas sociais, fundamentando uma prática humanista. Esse é o recado de hoje sobre o estoicismo. Quem quiser dar like, comentar, compartilhar o vídeo, ajuda a chegar a mais pessoas. Se gostaram, óbvio, se não gostaram, não precisam fazer nada disso. Mas se gostarem e querem compartilhar, por favor, só ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, essa informação chegar a mais pessoas comentarem e mais diálogo entre o social e o diferente pode acontecer a partir desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.